E aí, pessoal, como vocês estão? Continuando aqui rapidinho, vamos para a página já do Style CSS. A primeira coisa que a gente vai fazer é linkar esse CSS, né? Que a gente não fez aula passada, poderia ter feito, já que a gente já acionou o JavaScript, né? Vamos aqui colocar o CSS, agora sim, podemos continuar. E vai ser só sobre CSS, dei uma engasgada agora, perdão. E a gente vai gastar provavelmente essa aula inteira, porque a gente vai fazer algumas utilizações e na próxima a gente fica somente com animação, tá bom? Então, mãos à obra. Vamos começar zerando o CSS dessa página. Eu vou colocar aqui para vocês. Nossa página está assim atualmente. Existe uma margenzinha, mesmo que você não veja, e um pad entre as coisas que a gente não quer. Então a gente vai colocar aqui na página inteira, em todas as tags, em todos os elementos. Eu quero, de começo, assim, logo de cara, tirar a margem, tá bom? Isso aqui funciona para a hora que ele ativa, assim que ele liga a página. Depois a gente pode manusear a margem das coisas, tá bom? E o método que eu vou usar aqui é o border box. Quem não sabe o que é ainda, dá uma pesquisadinha lá, porque é de box model essa matéria, tá bom? Vamos lá. E no body aqui, eu vou colocar que a altura do body, né? Ele é de 100 Heights, ok? Se a gente só mudar essas coisinhas aí e olhar, ele já colou aqui do jeito que a gente queria, a gente tirou essas margens necessárias, aquele monte de espaçamento que a gente não sabe por que que eles optam por ter isso padrão, né? Ah, não ficou legal, não ficou legal porque a gente não tá editando ainda. Vamos começar aqui agora. Vamos chamar o nosso container, deixa eu ver como é que eu coloquei lá. Container do biscoito, copiando aqui para levar para lá, porque é o nome da nossa classe. Vamos colocar aqui no CSS o container do biscoito, certo? A primeira coisa que eu quero fazer é um gradiente no fundo dele, tá bom? Então o gradiente não funciona com o background color, a gente tem que usar o background normal. E a gente vai usar o linear aqui. Vocês podem trocar a cor, essa foi a que eu escolhi. A gente então, 160 graus aqui. A gente quer nesses 260 graus esta corzinha aqui, amarronzada, 9B, 6C, C50, tá? Eu errei alguma coisa, eu coloquei 9BC, é um C só. Deixa eu tirar aqui, pronto. E eu quero que ele comece em 0%, né? E depois a gente vá pro 4F, 26, 26, e que ele alcance 100% dessa cor, tá? Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando, mas eu não vou abrir toda hora, tá, gente? Às vezes eu vou fazer umas alteraçõezinhas, vocês podem ir checando a cada alteraçãozinha, mas eu não vou. Ah, não tá legal não. Tá sim, tá legal, acreditem. Vai ficar legal. Tá? Eu quero que ele tenha uma posição absoluta, porque assim que eu ligo o position absolute, eu posso começar a trabalhar com o top e com o left, tá bom? Que são comandos que só habilitam se eu colocar esse tipo de posição, tá? Porque aí eu começo a mexer aqui, que eu quero ele nos 50% da página e eu quero ele à direita dos 50% da página, tá bom? Falei que não ia abrir toda hora, mas vou abrir aqui, né? Agora, professor, isso aqui não é ele não tá no meio, ele não tá no centro. Ele não tá no centro porque a gente colocou que ele tem que começar a partir do centro. Nosso conteúdo foi para frente, né? Então a gente não quer exatamente que ele comece ao centro. A gente quer que ele exclua também o seu próprio tamanho, porque aí ele vai estar no meio. Se você calcular que ele tire 50% aqui do seu próprio tamanho, realmente 50% dele vai ficar aqui, 50% dele vai passar do meio e aí vai dar a impressão pra gente que ele está no centro. Para isso, a gente vai usar uma transformação, né? Vai rolar uma transformação dele andar, dele se reposicionar de menos 50% para antes e com menos 50% depois, tá bom? Agora sim, ele está com 50% antes do meio, 50% depois. Com isso, a gente já tem a impressão de que ele está no meio, tá bom? E essas letras não dão para enxergar porque a gente escolheu uma cor muito difícil aqui, né? Uma cor mais escura, então a gente tem que trabalhar com uma cor mais clara, ou seja, branco. Quem não quiser colocar o absoluto branco, quiser colocar uma cor próxima do branco, fica à vontade. E eu quero mudar também, logo de início aqui, ó, trazer a fonte para vocês, né? Essa fonte não tá legal, então a gente vai abrir aqui o Google Fontes. Pode ser esse aqui, é que ele não vem na página certinho. Fontes. Tá. E já tá aberta a fonte que eu queria aqui, né? Porque eu tava testando antes, mas eu quero a fonte Poppins. Vou clicar aqui na fonte Poppins. Eu quero ela do tamanho Light, que já cliquei, porque era a que eu tava testando. E a Regular, tá bom? Vocês vão clicar e vai ficar o sinalzinho assim. Abrindo aqui do lado, ele tem aqui as fontes que eles querem, né? Ele trouxe pra gente a Regular, a Light e a Regular. E tá aqui o link que a gente precisa importar lá no nosso HTML para ter acesso a essa fonte, né? Então vamos copiar aqui o link.
Se você já tem uma fonte que você escolheu, você quer acrescentar mais uma, essa primeira parte aqui, ela se torna dispensável, tá? Quando você estiver na sua segunda fonte. E aí você só copia a segunda fonte a partir daqui. Mas como essa é a nossa primeira fonte que a gente está trazendo, a gente tem que trazer o código inteiro, tá? Então deixa eu voltar lá pro meu Visual Studio Code. Eu falei que ia ser uma aula um pouquinho mais longa, então aguentem aí. E antes do nosso CSS, porque o nosso CSS tem que ser absoluto, ele tem que estar na frente. Então antes dele, a gente traz as do Google. Por quê? Porque se a gente fizer alguma alteração no nosso CSS que entre em conflito com a do Google, o nosso CSS vai passar por cima porque ele está por último. Ele está sendo invocado por último, tá? E aqui agora eu vou trazer, né, a fonte family do nosso Poppins, né, que a gente acabou de trazer. Você pode escolher outra fonte ao seu gosto. E uma variação, caso ela não funcione, a sans serif, que é até a indicação que eles indicam lá, caso a fonte não seja carregada, né, qual que ele vai utilizar no lugar. E vamos ver o que mais que eu preciso mudar aqui. Eu vou colocar um border radius em volta do nosso container aí, para ele assumir uma coisa mais arredondada. Eu vou usar 1.2 rem. É baseado, ele é uma medida, eu esqueci a palavra agora, mas é uma medida que se adapta conforme a fonte, né, o tamanho da fonte do dispositivo. Então, eu esqueci mesmo, mas é uma responsiva. É uma medida responsiva, tá bom? Vamos lá. Eu quero um padding. Agora sim, eu vou colocar meu próprio padding, né? Entre as coisas, eu quero nesse container que ele tenha um rem aí de padding. Vamos ver o que mais. Eu quero uma altura desse container de 10 rems e uma largura desse container de 25 rem. Essas medidas eu inventei? Não, eu fiquei testando, né, gente? Então vocês têm que ver o que é melhor pra vocês. Ficou assim, ficou umas coisas saindo um pouquinho pra fora. Por quê? Porque eles estão uma embaixo da outra, porque é a regra das divs, né? Uma div vai indo uma pra baixo da outra. Então vamos posicionar ela pro lado. Todo mundo já tá cansado de ouvir. E eu vou falar de novo. Vamos falar sobre Flexbox. Liga o Flexbox aí, com o display flex, tá? Quando você ligar, a gente vai colocar que os itens lá dentro vão se alinhar centralmente no sentido vertical, né? Porque a gente está usando o modelo do Flex Direction linha. Se a gente estivesse usando coluna, a gente quer usar o Justify aqui. O linha é o Align at Center. E a gente vai falar que o espaçamento deles na horizontal, eles estão com space between, um espaço entre eles. Space between. Vamos ver como é que tá ficando. Pronto, nosso biscoitinho foi para a esquerda e os textos foi para a direita porque as divs estão separadas assim. Conteúdos textuais estão numa div só, né? Ah, essa daqui, grandona. E nosso conteúdo de SVG está aqui. Então, um vai pro lado do outro e tem um espaço entre eles, né? Não tem exatamente físico, mas tem entre eles aqui. Vamos voltar. O que mais que eu posso fazer aqui? E como eu vou fazer uma animação que muitas vezes o texto pode sair da caixinha, para esse texto não ficar toda hora sendo mostrado que ele está saindo da caixinha, a gente vai colocar um overflow. O que esse overflow faz? Ainda mais o hide. O que ele vai fazer com esse conteúdo quando ele passar dos limites da caixa dele, né? E eu coloquei que quando ele passar, ele vai sumir. Ele vai deixar de aparecer para o usuário quando ele sair do espaço da caixa, tá? Se a gente até tirasse o Flexbox e mantesse como antes, tem conteúdo que sai da caixa nossa naquela hora, né? Então, ó, ele não está aparecendo mais. Por quê? Porque ele ultrapassou a caixa, que nem antes. Então, ele deixa de existir. Mas se a gente voltar ao Flexbox, volta tudo normal aqui, tá? É isso. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não. Pronto, com isso a gente tem nosso container do biscoito. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá já de 9 minutos. Só posso fazer 15, então vai ter que ter mais uma aula ainda de CSS e a próxima de animação, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar sobre o texto. Ainda tem. Como a gente terminou o conteúdo principal, eu vou parar por aqui. Na próxima a gente fala sobre o conteúdo de texto. A gente mexe um pouquinho na escala do tamanho do biscoito para deixar ele mais aceitável e mexe no botão. Por hoje é só. A gente continua na próxima. Falou! Até!